Eu falei, o Bolsonaro caiu na armadilha do Alexandre. Na semana passada, dia 10, o Alexandre de Moraes foi com o ministro Lewandowski após uma mega articulação do Paulo Guedes e de outros ministros do Bolsonaro. Então, o Alexandre foi ao Palácio do Planalto entregar pessoalmente para o Bolsonaro um convite para que ele fosse a posse do Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Já é praxe, quem vai assumir o TSE sempre vai pessoalmente ao Palácio do Planalto e entregar o convite para o presidente. Isso só não aconteceu quando o Fachin, que é o atual presidente, assumiu, aí o Bolsonaro não foi. Na posse dele, o Bolsonaro já estava atacando o Barroso, que era então presidente, começou a atacar o Fachin, e quem ele sempre ataca é o Alexandre. Depois da mega articulação dos ministros que praticamente imploraram, o Alexandre foi lá, ficaram na sala o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, o ministro Lewandowski do STF e do TSE, e alguns ministros do Bolsonaro. Ok, a conversa durou cerca de 50 minutos e todo mundo se impressionou com o tom amigável do Bolsonaro para com o Alexandre. Ele deu até um presente para o Alexandre, deu uma camisa do Corinthians para ele. Ok, aí ele convidou o Alexandre de Moraes para ir no jogo entre Corinthians e Palmeiras, em que o Palmeiras ganhou do Corinthians. O Alexandre falou que não iria. Tá, o que o Bolsonaro não prevê era o seguinte, é que no dia seguinte o Alexandre ia convidar o Lula. E o Lula confirmou que vai. Então, na terça-feira, às 19 horas, prepare-se, ligue aí na TV Justiça, porque você verá Lula e Bolsonaro frente a frente. O Bolsonaro já está em pânico. O pessoal do Bolsonaro já fala em traição do Alexandre. É engraçado, né? Para você trair alguém, você tem que ter algum tipo de acordo. O Alexandre nunca teve acordo com o Bolsonaro, mas ele fala em traição porque ele foi lá entregar o convite e ele não falou em 50 minutos, olha, eu também vou convidar o Lula, que senão a resposta do Bolsonaro seria outra. Pois bem, depois do Bolsonaro confirmar, ele vai lá e convida o Lula. Eu vou te explicar que o pânico do Bolsonaro ficará frente a frente com o Lula na terça-feira, estarão no mesmo local. Brasília tá tremendo. O pessoal da campanha do Bolsonaro tá desesperado, porque o Bolsonaro pode fazer alguma coisa errada. Eu vou te explicar isso, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, que a gente tá na linha de frente contra esses bandidos que estão acabando com o Brasil. Então, um segundinho grátis, inscreva-se no canal. Olha, fica aqui embaixo do vídeo o botão inscrever. Agora, sem mais delongas, vamos falar do Alexandre, do Bolsonaro, do Lula. Então, olha só, o Alexandre, ele considera que essa posse dele no TSE é muito simbólica porque é um momento em que a democracia está sendo atacada pelo atual presidente da República. Uma coisa são quando outros agentes tentam atacar a democracia. E uma coisa diferente é quando o atual presidente que está no cargo começa a atacar a democracia por todos os lados, que é o que o Bolsonaro faz. Então o Alexandre, ele convidou mais de 2.000 pessoas para a posse dele no TSE. 2.000 convidados, vai ficar lotado o TSE nesse dia. Muitos ainda não confirmaram que vão, principalmente parlamentares. Aí você está falando, Thiago, os parlamentares estão ignorando o Alexandre de Moraes? Não. É que a maioria dos parlamentares estarão nos seus locais eleitorais, onde eles têm voto, nos seus estados, suas cidades, porque dia 16 de agosto, vai ser a posse do Alexandre, é quando começa oficialmente a campanha eleitoral. Então todo mundo quer começar já a campanha com tudo. Então dificilmente algum parlamentar vai estar lá em Brasília. Por isso muitos não confirmaram até o momento que estarão lá. Mas fora os parlamentares, ele convidou, olha, diversos membros da sociedade civil, aí eu digo de associações, tudo mais, pela democracia, juízes, promotores, aí convidou ex-presidentes, convidou o atual presidente Bolsonaro, que é de praxe o atual presidente ser convidado e ir, convidou tudo que você puder imaginar de gente importante de Brasília e do Brasil, foi convidado pelo Alexandre de Moraes. O Bolsonaro não sabia. Quando o Alexandre fez o convite no dia 10, não tinha notícia nenhuma sobre convidados. Parecia que seria uma posse normal, como foi a do Fachin, como foi a do Barroso, que são os dois últimos presidentes do TSE. Tiveram uma posse ali, tem ali alguns convidados, o presidente da República sempre é convidado, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, mas no máximo 100 pessoas, acabou. Só que o Alexandre falou, peraí, estamos numa eleição aqui que a gente está sendo atacado, vai ser agora iniciado o período eleitoral, então é importante que esteja todo mundo aqui para dar respaldo ao novo presidente do TSE. Inclusive o Alexandre tentou no STF, para que ele chegasse com mais moral, ele colocou em votação vários
vários recursos do bolsonarismo no inquérito das fake news e no inquérito das das milícias digitais. Foram 18 recursos que iam ser votados no plenário virtual da STF. Aí foi lá o André Mendonça, prevendo que seria uma derrota de 9-2 contra os bolsonaristas, ele pediu vistas, então ele suspendeu os julgamentos. Só que ele suspendendo os julgamentos, fica suspendido também o pedido de recurso dos bolsonaristas. Quer dizer, todo mundo que falava, olha, que eu quero um recurso contra tal decisão. Aí o André Mendonça, só pro Alexandre não ter uma vitória, ele pede vista e o recurso fica lá. E a investigação continua. E os bolsonaristas se ferraram, porque pedir vista nesse caso é como se fosse ele tá votando contra indefinidamente. Pois bem, isso tudo é jogo de bastidores e tudo mais, para o bolsonarismo tentar enfraquecer o Alexandre, que não muda absolutamente nada para ele, mas ele queria chegar lá já com essa vitória monumental, 18-0 contra o Bolsonaro na posse. Não vai chegar, mas o pedido de vista é uma vitória para ele também. E convidou ex-presidentes. O Lula não tinha confirmado até o sábado. Aí depois saíram notícias em vários veículos de mídia de esquerda, que eu confio mais do que a grande mídia, porque a esquerda eles têm contato com mais gente ligada ao Lula. E disseram, também depois saiu na grande mídia, né? Disseram que o Lula vai, porque ele quer passar uma mensagem de respeito institucional. É importante o líder nas pesquisas, quem muito provavelmente vai ser eleito o novo presidente, seja no primeiro ou no segundo turno, agora em outubro, o Lula, esperamos no primeiro, que ele vá na posse. O Michel Temer também confirmou presença, o Fernando Henrique Cardoso também confirmou presença. Não sabemos sobre a Dilma não confirmou se vai ou se não vai, mas enfim, estarão todos eles lá junto com o Bolsonaro. E o Bolsonaro está em pânico. A última coisa que o Bolsonaro queria, logo no começo da campanha, era ficar cara a cara com o Lula. Inclusive, acertaram que teriam 4 debates essa eleição. 4 debates. Então, seriam um debate de um pool. Pool é quando vários veículos diferentes se juntam para transmitir alguma coisa. Então, teria um debate com várias TVs, aí outro debate com várias TVs, no final, um debate só da TV Globo, não sei porque a TV Globo tem exclusividade, e teria um debate de vários jornais, Estadão, Folha, O Globo, Valor, Exame. Esse debate de dos jornais, foi cancelado porque o Lula e o Bolsonaro, eles cancelaram. O Lula falou que tem compromissos, o Bolsonaro não quer, porque ele não quer ver o Lula nem pintado de ouro, ele tem pavor do Lula. E tá, cancelaram o debate, então o Lula e o Bolsonaro só ficariam frente a frente no comecinho de setembro. Ou seja, o Bolsonaro teria aí, estamos aí na metade de agosto, Bolsonaro teria o final de agosto, 2 semanas de campanha sem ele precisar ficar cara a cara com o pavor dele, com o terror dele, que é o Lula. E aí só no comecinho de setembro, quando aí faltaria pouco tempo para a eleição, já teríamos aí pesquisas mostrando pelo menos 2 semanas de campanha em rádio, TV, campanha realmente nas ruas, campanha de verdade, para ver qual é a tendência da eleição, se o Bolsonaro vai ter tendência de subida ou de queda, o Lula, se ele vai estagnar, subir ou cair, enfim. E aí o Bolsonaro talvez estaria mais preparado, pelo menos de acordo com o pessoal da campanha dele, para ficar frente a frente com o Lula, porque o Lula é um mestre em debates. É muito difícil você ganhar do Lula, ainda mais quando o Lula tem a verdade e outra pessoa tem a mentira. Pois bem, não deu. Ele vai ter que ficar... Provavelmente não vão nem se cumprimentar, não vão nem falar um com o outro, mas já é um problemão. O pessoal da campanha do Bolsonaro tá com medo, porque nos últimos dias o Bolsonaro tá tendo ataques, crises de histeria. Ele fica bravo, ele grita, ele fala com todo mundo. Não é... eu vou falar... Sair na mídia que nos últimos dias ele tá mais bravo, mas isso sai na mídia praticamente todo mês. Eu lembro, no ano passado, eu fiz um vídeo, inclusive eu tava no México na época, então foi realmente no ano passado, setembro, por aí, faz quase um ano, de que o Bolsonaro gritou com os ministros tão alto, o quebra-pau foi tão forte do Bolsonaro com 2 ministros, que o pessoal do corredor do Palácio do Planalto escutava. Depois o Bolsonaro teve, 2, 3 meses depois, aí no comecinho já desse ano, ele teve um outro quebra-pau com o Paulo Guedes e com outro ministro, que também se escutava do corredor. Para escutar do corredor do Palácio do Planalto, lembre-se, a sala do presidente fica num local no Palácio do Planalto, mas tem uma antessala, que é onde as pessoas esperam para falar com o presidente. A antessala é grande. Para o som passar da sala para a antessala e da antessala para o corredor... Olha, porque gritaram muito.
Então, não são notícias novas de que o Bolsonaro tem essas crises de histeria, mas ele tem os altos e baixos dele. Às vezes ele tem crise de pânico, teve vez que o Bolsonaro admitiu que ele não dormia à noite, que ele chorava, teve vezes que vazou na mídia de aliados do Bolsonaro dizendo que, olha, a gente vê o Bolsonaro no WhatsApp, ele manda mensagem 2 da manhã, ele manda mensagem 3h30, ele manda mensagem às 4h30, ele manda mensagem às 6, esse cara não dorme, o Bolsonaro tem insônia, ele não dorme, ele tá apavorado. Aí o próprio Bolsonaro, na semana passada, falou que 70% do tempo dele, ele gasta para tentar não ser preso, para tentar articular nos processos dele e dos filhos dele, que é um cara desesperado. E nos últimos dias também saíram notícias de que ele tá tendo mais essas crises de ficar irritado, de explodir. Então os marqueteiros do Bolsonaro, o pessoal da campanha do Bolsonaro, os aliados dele, tem medo do que ele vai fazer na frente do Lula. Será que ele vai se apavorar? E o Bolsonaro, o pessoal da família Bolsonaro, quando se apavora, eles tendem a fazer coisas assim que a gente nem imagina. Eu vou te dar um exemplo. O Flávio Bolsonaro estava num debate no Rio de Janeiro, ele se apavorou e desmaiou. E quando ele desmaiou, falaram que ele cagou nas calças, o Flávio Bolsonaro no debate. Se apavorou, foi isso que aconteceu. O filho do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, sempre que ele se apavora, ele bloqueia o pai, ele some da vida e não responde mais mensagem, ele finge que aconteceu alguma coisa. O Bolsonaro fica com medo do filho cometer suicídio. Você vê que é uma família de desequilibrados. Então, o pessoal tá com medo. O que o Bolsonaro vai fazer frente a frente com o Lula? Será que ele vai passar vergonha de novo? Será que o Bolsonaro vai lá tentar cumprimentar o Lula? Será que ele vai falar alguma gracinha, alguma besteira? Será que ele vai, de novo, dar um baita de um tiro no pé para a campanha dele? Então, tá todo mundo assim com medo, estão tentando acalmar o Bolsonaro, porque ele tá apavorado. O terror do Bolsonaro, e a gente sempre soube disso, é o Lula. Inclusive o Bolsonaro, boa parte da fama que ele fez foi graças à grande mídia que plantava aquele antipetismo, e aí o Bolsonaro usava o nome do Lula e do PT para conseguir votos e para conseguir apoio do pessoal que a grande mídia manipulava para odiar o Lula e o PT durante todo o governo Dilma, durante a Lava Jato e tudo mais. Fez parte disso, ele conseguia apoio na eleição de 2018 do pessoal da Lava Jato, do Sérgio Moro, colocar o Moro como ministro exatamente para o antipetismo se cristalizar no Bolsonaro. Aí ele pegou o antipetismo para ele, jogou fora o Moro, jogou fora todo mundo e ficou ele cristalizado como aquele cara que é o grande rival do Lula, coisa assim. Hoje, nas pesquisas, a pesquisa Quest mostra o Bolsonaro subindo em São Paulo e em Minas Gerais, que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Também mostra o Bolsonaro subindo muito entre evangélicos e católicos. Vai na segunda-feira, agora, à noite, vai sair a pesquisa do IPEC. IPEC é o antigo Ibope. Então a gente vai saber se esse cenário da pesquisa Quest vai ser confirmado ou não. Pode ser que a pesquisa IPEC chegue agora, daqui a pouco, e mostre o quê? Mostre o Lula subiu, o Bolsonaro caiu, ficou estável, continuou tudo como estava. E aí dá um balde de água fria no Bolsonaro. Então ninguém sabe ainda, não sabemos o resultado da pesquisa, isso pode também modificar a maneira como o Bolsonaro vai fazer. O Bolsonaro não pode mais fugir da raia, ele já confirmou cara a cara com o Alexandre que ia sair em toda a mídia. Se ele fugir da raia agora vai pegar muito, mas muito mal. Se o Bolsonaro fugir, eu vou fazer uns 10 TikTok chamando ele de cagão. Você ajuda aí compartilhando. Eu duvido que ele fuja porque exatamente ele sabe que vai pegar mal. Então veremos agora os próximos passos, mas a boa é que o Bolsonaro caiu na armadilha do Alexandre. Foi armadilha, viu? O Alexandre fez sabendo. Eu vou convidar o Lula. Bolsonaro não sabe, mas tô aí. Ó. A articulação dos ministros do Bolsonaro foi um baita de um tiro que saiu pela culatra pro próprio Bolsonaro. Tá aí, ó. Peço a sua inscrição no canal. Na descrição deixo minhas outras redes sociais. Siga lá também. Falou!